Quando descobre-se a causa do problema, é a própria pessoa que percebe qual é o problema e ela mesma consegue sugerir algo para ela mesma, ou você percebe o que seria o problema e faz essa sugestão? Durante a hipnoterapia, quando o cliente ele consegue descobrir a causa, nós chamamos de regressão de memória. Voltando à lembrança, a gente vai voltando às experiências até chegar nesta experiência que realmente esse cliente viveu. Neste momento, quando ele se descobre, né, nesta lembrança da experiência, eu entro com a sugestão de mudança. E essa sugestão de mudança vai ser uma sugestão que ele mesmo já deseja. Um cliente, por exemplo, que tem medo de dirigir, ele tem um bloqueio, tem um medo exagerado. De repente, ele já teve a oportunidade de tirar sua carteira, passou por alguma experiência traumática, a partir dali, ele não tem mais a coragem de pegar o carro e dirigir. Quando ele volta, quando ele regride esta memória, neste momento eu dou a sugestão para ele, para que ele possa voltar a ter a coragem de dirigir, para que ele possa voltar a se sentir seguro. E essa sugestão é exatamente a sugestão que ele desejava colocar em prática. Você, digamos assim, dá essa sugestão lá atrás, onde ela deveria ter perdido o medo e não perdeu, e aí sim essa sugestão consegue ter efeito. É mais ou menos isso? É exatamente desta forma que acontece. Que bacana. Se qualquer um é suscetível ao tratamento, ele me respondeu que sim, ele vai falar daqui a pouquinho, que todo mundo sim é suscetível ao tratamento, desde que essa pessoa aceite realmente, autorize e deixe a mente fluir. O Valdeir Mendes, ele que é hipnoterapeuta, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. A pessoa pode se enquadrar nisso. Depressão. A depressão, ela existe diversos estágios dela, que começa leve e vai aumentando. A depressão, na maioria das vezes, amigo ouvinte, ela se inicia quando a gente interpreta uma experiência de vida. Quando, por exemplo, a gente se coloca numa situação de culpa numa determinada experiência. E a gente começa a remoer aquela experiência na nossa mente, nos julgando. É um momento emocional que a gente começa a explorar, que vai nos deprimindo. Uma outra experiência também, que é início do estado depressivo, é quando a gente, por exemplo, não aceita uma experiência na nossa vida. A gente não precisa concordar com a maneira que aconteceu, com a maneira que foi. Mas tem que aceitar, né? Mas precisamos aceitar. E aceitar uma experiência de vida é entender de que forma que aconteceu e buscar a partir daí a melhor saída, a melhor resposta para poder dar sequência. Na hipnoterapia, esse cliente ele tem a oportunidade de voltar nessa experiência que ele viveu e mudar a sua interpretação.